tudo bem? Sejam todos e todas bem-vindos ao canal Viver Bem por meio do autoconhecimento. O tema que escolhi para hoje, para a gente refletir, é sobre o sentido do sofrimento. No vídeo passado, eu apresentei como Viktor Frankl desenvolve em suas obras o conceito de sentido de vida. Para isso, eu utilizei, por exemplo, no primeiro vídeo, a noção de amor. Ou seja, qual é o sentido do amor na obra do Viktor Frankl. Dando sequência a essa série de vídeos, eu agora, nesse vídeo de hoje, vou desenvolver uma reflexão sobre o sentido do sofrimento. Então, para a gente ampliar nossas perspectivas da nossa relação que a gente estabelece com a gente mesmo, com o nosso corpo e com o mundo e com os outros, né? Quando a gente estabelece uma compreensão dessas relações, de como a gente estabelece as relações com os outros, com o mundo, consigo mesmo, com o nosso corpo, nós vamos entendendo, compreendendo, ou melhor, tendo consciência de como a gente pensa e de como a gente está sendo formado e como os nossos sentimentos atuam. Para compreendermos, né, essa dinâmica ou a dinâmica da perspectiva do sofrimento, né, ou de algo que nos atinge ou afeta e traz uma certa negatividade ao nosso modo de relacionar com as coisas e consigo mesmo, é preciso a gente entender, em primeiro lugar, quem somos, como nós fomos constituídos, né? Então, por exemplo, eu sou esse meu olho, eu sou esse corpo, eu sou essa pele, eu tenho eu tenho sentimentos, eu tenho emoções, né? E que ao me relacionar com as coisas, com os objetos, eu vou dando um certo sentido para os objetos nos quais eu vou me relacionando, e esse sentido muitas vezes estão entrelaçados, né, a partir dos nossos sentimentos e o nosso modo de estar e desenvolver um certo apego em relação a essas coisas. Então, em primeiro lugar, isso é fundamental, a gente compreender, ou seja, eu sou, né, o Silvano, que tem corpo, que tenho mente, né, que penso, e aí isso tudo que sinto, que atuo, que ajo, que choro, que não quero, que quero, eu sou tudo isso, mas eu não sou sozinho. Isso é importante. Eu não sou um ser sozinho. Eu estou sempre em relação com o mundo. O que são as coisas, os objetos, a árvore, a natureza, os objetos que estão dentro da minha casa, o cachorro, o gato, sei lá, todas as coisas e seres que estão no meu alcance, no modo como eu me relaciono. E também eu estabeleço relações com outras pessoas nas quais eu sou afetado também por elas. E aí eu vou me construindo como imbricado, uma relação que eu estou totalmente entrelaçada com todas essas coisas. E quando acontece determinados sofrimentos ou acontece determinados dores e determinados processos de perda, é quando começa a desenvolver, né, uma ruptura desses laços afetivos, desses laços de proximidade, e portanto isso faz com que eu sinta em mim essa dor, né? O sofrimento é isso. O sofrimento vai se dando na vida da gente a partir de determinadas perdas. Isso é fundamental que a gente
Entenda, eu sou um ser de relação com o outro, e quando esse outro e eu estabeleço uma ruptura, estabelece um determinado processo de sofrimento. Né? No nosso caso, eu estou trabalhando aqui o conceito de sofrimento. Nesse sentido, né, a gente vai entender então que nós somos um ser de relação, nós somos um ser que estabelece encontros consigo mesmo, com as coisas e com os outros. Nós vamos, nós estamos permeados por todos esses processos. E essas rupturas, né, com essas coisas, com essas pessoas, traz o sofrimento. E a grande questão, então, é aí que está a grande questão do Viktor Frankl. O Viktor Frankl, ele foi preso, ele viveu em 3 campos de concentração. Né? Ele esteve em situações limites de sofrimento. Em seu livro Psicólogo no Campo de Concentração, ele narra, por exemplo, como esses sofrimentos aconteciam no campo de concentração. E um deles era que, por exemplo, a própria neve, de tanto eles andarem, né, na neve, a neve ia comendo a botina, a bota, né, o couro da bota, e aquela neve também passava a comer também parte da pele do pé. Né? Ou seja, é um sofrimento que afetava diretamente a carne das pessoas no campo de concentração. Então, nesse caso, não era somente um sofrimento psíquico, era psíquico e corpóreo. Né? Então, a dor não era uma dor somente psicológica, era uma dor também corpórea. Ou seja, o ser humano, quando está diante do sofrimento, a dor que ele tem não é uma dor localizada numa determinada parte do corpo dele. Não está no corpo somente, não está no na psique, não está em lugar nenhum, está nele. Né? Nós somos esse sujeito indiviso, vai dizer o Viktor Frankl. E é importante que a gente entenda que nesse processo de sofrimento, o que o Viktor Frankl vai falar é como eu respondo a isso. Como que nós, seres humanos, podemos responder ao sofrimento? Como nós podemos responder a essas adversidades que a gente vivencia? E o sofrimento é uma dessas adversidades. E a perda também é outra adversidade. E o Viktor Frankl vai apontar, nós podemos responder de vários modos, sendo, por exemplo, passivo, desenvolver uma certa passividade. Tem pessoas que, por exemplo, diante do sofrimento, ela dorme, ela não dá conta, a memória dela apaga, dá tipo um branco, ela fica lá dormindo horas. Né? Quando levanta, aí ela tenta entender. Mas por que muitas vezes esse processo de dormir? É porque ela não está ainda preparada, não tem recursos internos para lidar com o sofrimento. E a memória e o cérebro, para protegê-la, leva a esse sono, né? Desenvolve esse sono. E a pessoa dorme. Ou seja, a memória da gente não traz um sofrimento que a gente não suporte. Isso é importante. A segunda questão é que nós também podemos lidar diante do sofrimento, além dessa questão do dormir, do fugir, nós podemos lidar diante do sofrimento com uma reação de praguejamento. As reações, né, o modo como a gente lida, né, com o sofrimento, com essas adversidades, né, que nos causam dor, né, elas são diversas. Né? Nós podemos ter reações assim bem diversas. Uma delas é essa, né, de que diante do sofrimento
algumas pessoas entram em sono profundo, dormem. É como se a memória apagasse e ela ficasse em sono profundo. Por que isso? Porque muitas vezes o próprio cérebro protege as pessoas quando elas não dão conta de suportar determinado sofrimento, protege e, portanto, ela simplesmente dorme, né? A memória traz esse apagão, né? E algumas pessoas em situações limites, né? Quando elas têm determinado sofrimento, elas desenvolvem isso, uma forma de apagão. Depois acorda e consegue lidar. Temporariamente ela faz isso. Outras pessoas, por exemplo, elas enfrentam o sofrimento. E ao enfrentar o sofrimento, elas também sofrem, né? E nesse caso, umas ficam em silêncio, apontando como se tudo fosse normal. Ela tem até um entendimento. Não, a vida é assim mesmo, é um processo que todo mundo vai passar, ela dá conta disso, mas ela está internamente, esse sofrimento está internamente sendo impactado na sua vida. Dependendo do grau de relacionamento que aquela pessoa tem, se for um parente próximo, se for um pai, se for uma mãe, vai ter um impacto significativo até mesmo nos princípios dessas pessoas que vão sendo revistos, reelaborados no decorrer de um determinado tempo. Então, mesmo em silêncio, mesmo apontando que há uma certa condição de que está tudo ok, que está tudo bem, na verdade, o sofrimento ele vai funcionando como se fosse um processo de restauração, de um novo modo de ser, de processos de se relacionar com os outros, com as coisas. Então essa pessoa vai modificando internamente seu modo de ser. E o terceiro modo, né, que nós podemos dizer, algumas pessoas tentam praguejar, né, tentam dizer que a vida não é assim, que foi injusto, que foi isso, que foi aquilo outro. Então, eu quero dizer que há vários modos da gente se relacionar e dar uma resposta a isso diante do sofrimento. O Viktor Frankl vai dizer o seguinte: nós podemos reagir de forma positiva ou negativa diante do sofrimento. Mas o que é interessante que o Viktor Frankl aponta é que a vida, nós estamos aqui diante de um processo em que nós, desde o nascimento até um período da nossa morte, nós vivemos nessa vida, cada um vive a sua vida nesse tempo, né, do nascimento à morte. E o Viktor Frankl vai dizer, nós precisamos encontrar nesse processo de vida razões por que estamos aqui. Quando a gente encontra razões por que nós estamos vivendo, a gente vai perceber também que há razões muito claras e muito óbvias por que determinados sofrimentos acontecem com a gente. Ou seja, a vida que a gente está vivendo é uma vida para a gente aprender, né? Tudo que nós estamos passando na vida, nada que a gente passa na vida, a gente não dá conta de suportar. Há um ditado, por exemplo, não há uma pedra que alguém esteja no seu caminho de que você não dê conta de ultrapassá-la, né? Então, o importante é a gente entender que todo o processo da dinâmica da nossa existência, nós estamos aqui para transformar as adversidades em processos de aprendizagem e de melhoria do nosso próprio ser, né? Como eu me relaciono com as pessoas e como eu me relaciono com as coisas. Tomar consciência disso é importante. Outra coisa importante é que a gente vai perceber que normalmente grande parte dos sofrimentos elas têm um vínculo muito forte com aquilo que a gente está apegado. Então tudo aquilo que a gente tem muito apego a gente sofre mais, né? A gente não quer largar determinados processos.
No entanto, é necessário que a gente entenda que a vida é um processo de alta aprendizagem. Nada que está aqui é um processo por acaso, nada está por acaso. Tudo é posto para que a gente entenda como a vida vai se desenvolvendo e como eu posso ser melhor do que eu já sou. Entender esses processos, tomar consciência disso, é tomar consciência de que a vida tem um sentido, mesmo diante das adversidades. A vida do ser humano possui um sentido, mas quem encontra esse sentido não sou eu que vou dar o sentido da vida para vocês, e nem vocês vão dar um sentido para a minha vida. Eu encontro esse sentido da vida nas minhas relações com o mundo e com as coisas e com vocês. Então, nesse sentido, é importante a gente entender como eu posso compreender o sofrimento na minha vida, como o sofrimento ele pode estar me fortalecendo no lugar de me abater. Muito obrigado.